Vamos lá para Filipenses 2, 5 a 11. Conforme está indicado. Então nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós vamos olhar para esse texto e vamos encontrar aqui, certamente, aquilo que o próprio Senhor Jesus fez. E o título dessa nossa mensagem de hoje é Sede imitadores de Cristo. E nós podemos ver nesse texto e na história da vida de Jesus Cristo que ele, de fato, foi um missionário. Jesus Cristo nos dá todas as condições e nos dá todo o caminho, tudo aquilo que é necessário fazermos para também nós nos tornarmos seus missionários. Nós normalmente falamos aqui, quando no domingo missionário, não é? No terceiro domingo, normalmente, nós sempre falamos dos missionários que vão ao campo, não é? Que saem das suas casas, das suas cidades. Os missionários, nesta terminologia tradicional, vamos dizer assim, comum. Mas nós sempre lembramos, e se não lembramos, devemos lembrar, que na medida em que somos convertidos ao Senhor, nós nos tornamos seus missionários. Quando lemos o texto hoje, no tempo de confissão, onde nos diz lá Paulo aos Coríntios que nós nos tornamos embaixadores de Cristo, isso quer dizer o quê? Missionário. Nós somos representantes de Jesus Cristo aonde quer que nós estivermos. Eu quero confessar aos irmãos que eu não tenho o dom, ou mesmo até o chamado especial para ser um missionário nos moldes do Daniel Causi, do vereador Charles, do pastor Roberto e de tantos outros missionários que, como eles, saíram da sua terra e foram ao campo. Confesso aos irmãos que, até hoje, eu não tenho esse chamado. Deus, pelo que eu entendo, não me chamou para isso. Pode ser que me chame um dia, mas ainda não tenho esta convicção. Mas outros tiveram e têm essa vocação. Como eu creio que, pelo menos, não sei se todos aqui, mas quase que todos, também não têm esse chamado. Não é? De irmos para fora. Mas se não temos para ir para fora, temos o chamado para sermos missionários onde quer que nós estivermos. E como ser um missionário? Pode ser a pergunta que devemos fazer. E a resposta está no título deste nosso tema da noite. Sede imitadores de Cristo. Assim nós seremos missionários. O texto, portanto, que acabamos de ler, nos leva a considerar a mais nobre missão sobre a terra. E para que essa missão seja exercida com excelência, e qual é a missão, portanto? Cuidar dos enfermos, consolar aqueles que estão tristes, demonstrar, como nos diz o texto, entranhados afetos de misericórdia àqueles que sofrem. Nós precisamos imitar a Jesus Cristo. Investir na vida
do outro, investir na vida do próximo, mais do que investir na nossa própria vida. Pode não ser a escolha que renda mais, não é? Que traga mais rendimentos e frutos para nós. Mas certamente é a escolha mais feliz e mais compensadora que um cristão pode ter, pode escolher, pode fazer. Porque se nós olharmos o reino de Deus, conforme nós lemos nas Escrituras de capa a capa, e no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme descrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, conforme depois também o apóstolo Paulo, Pedro e João, eles descrevem ali as doutrinas de Jesus Cristo, nós vamos ver que no reino de Deus maior é aquele que serve. Nós vemos que no reino de Deus ser grande não é ter muita gente nos servindo, mas ser grande é aquele que serve muita gente. No reino de Deus, diz-nos a palavra com muita clareza lá em Atos dos Apóstolos, no reino de Deus, mais alegre, mais feliz, mais abençoado é dar do que receber. No reino de Deus, aquele que investe a sua vida na vida dos outros, a encontra. Mas aquele que busca apenas os seus próprios interesses, perde a sua vida. Portanto, se nós queremos trilhar o caminho da glória, se nós queremos de fato, na prática, viver o que diz o nosso catecismo na sua primeira pergunta, que nós todos sabemos de cor, nós nunca sabemos qual é a segunda pergunta, mas a primeira nós sabemos. Não é? Qual é o fim principal do homem? Por que ele foi feito? Glorificar a Deus e ter alegria nele para todo o sempre. Então, portanto, nós queremos trilhar esse caminho da glória. Jesus é esse caminho. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso modelo. Devemos, portanto, imitá-lo. Os versos 5 e 6 do texto que nós lemos, eu quero repetir a leitura, diz-nos assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele vai nos encorajar a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenham o mesmo sentimento. Tenham as mesmas motivações, a mesma vocação de Cristo, os mesmos desejos, tenhamos o mesmo olhar de Cristo, o mesmo propósito. É assim que nós somos chamados. E o texto vai nos dizer que Cristo se esvaziou da sua glória, que ele despojou-se da sua majestade. O texto nos diz que ele, sendo espírito, ele se fez carne. E como vimos há dias atrás e domingos atrás, ele, sendo o Deus eterno, ele se fez homem. Ele, sendo o Rei dos Reis, ele se fez um servo. Ele, sendo exaltado pelos anjos, ele se fez maldição por nossa causa. Ele, sendo santo, ele se fez pecado. Ele, sendo glorificado pelos querubins, ele veio ao mundo para ser maltratado, cuspido até pelos homens. Jesus Cristo, diz-nos a palavra, desceu do céu, deixou a sua glória. E ele viveu aqui, num palácio? Ele viveu num berço de ouro? Não, foi numa manjedoura que nasceu. Não nasceu nem na sua própria casa. Ele não nasceu numa família rica. Ele nasceu numa família pobre, numa cidade pobre. Ele caminhou naquelas ruas e estradas empoeiradas de Israel. Diz-nos a palavra que Jesus Cristo não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Isso quer dizer que ele não tinha casa.
Quando ele precisava de atravessar nas suas caminhadas um lago, um mar, como era chamado, ele não tinha um barco. Quando ele precisou voltar a Jerusalém, já naquela semana antes da sua crucificação, do seu martírio, ele precisou de um jumentinho. Um simples jumentinho. E ele não tinha. E depois da sua morte, quando ele precisou ser sepultado, ele não tinha uma sepultura. Foi-lhe emprestado um jumentinho, foi-lhe cedido uma sepultura. Mas e por que tamanha abnegação do nosso Senhor Jesus? Por que tanto altruísmo do nosso Mestre? Por que ele deixou a glória do céu para entrar na história de cada um de nós? Se tornar carne, pessoa humana, matéria, sofrer. É porque ele pensou em nós. Ele nos amou e, portanto, a si mesmo ele se entregou por nós. Ele nos amou com amor eterno, diz a sua palavra. Com eterno amor eu vos amei. Ele amou a igreja de Deus. Ele obedientemente amou a todos o que o Pai lhe deu. Queridos, obediência e amor caminham juntos. Não posso dizer que amo a Deus se eu não o obedeço. E não posso dizer que obedeço a Deus se eu não amo aqueles que Ele coloca no meu caminho. Queridos, então nós estamos caminhando seguros para a eternidade. Nós temos a certeza de que de fato estamos rumando à eternidade com Deus quando de fato nós pensamos como Cristo. Quando pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. Quando pensamos e agimos em favor de satisfazer as necessidades dos outros, quaisquer que sejam, mais do que satisfazer as nossas próprias necessidades. Nós imitamos a Jesus Cristo quando fazemos assim. Quando buscamos isso. Quando temos esse propósito firme na nossa mente e no nosso coração. Quando isso verdadeiramente é importante para nós. O verso 7 vai nos dizer o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo nos ensinou que o caminho da glória é servir ao próximo e não agradar a nós mesmos. E eu quero dizer para os irmãos, apenas lembrá-los, porque eu sei que os irmãos sabem disso. Nós temos o desejo firme, absoluto, imensurável, posso até dizer, de agradar a nós mesmos. Nós queremos nos agradar e queremos que os outros nos agradem. Isso nós fazemos com a maior facilidade. Buscar a nossa própria satisfação. Mas o caminho da glória é servirmos ao próximo e não agradar a nós mesmos. Sermos imitadores de Cristo, conforme Paulo lembrou aqui no versículo 7 que acabamos de ler. Esvaziou-se, assumiu a forma de servo, sendo o rei, tornando-se em semelhança de homens fracos e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo, nós sabemos, não veio para ser servido, mas para servir. Ele mesmo disse essas palavras.
Ele, sendo o rei sobre todas as coisas, assumiu a forma de um servo. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Nós vemos nas Escrituras relatos dos evangelistas, por exemplo, dizendo assim: antes de Cristo fazer um milagre, antes de ele atender uma ou outra pessoa, há o registro dizendo exatamente isto: ele compadeceu-se deste e daquele. Algo mexeu com Cristo, com as suas entranhas, com o seu coração, com a sua alma, e o conduziu na direção de fazer o bem àquele. Ele curou doentes, por isso. Purificou os leprosos, levantou paralíticos, deu vista aos cegos, fez os surdos ouvirem, fez falar os mudos, libertou os cativos, alimentou os famintos, consolou os tristes, assistiu os desamparados, encorajou os desanimados. Aonde havia trevas, ele levou a luz. Aonde havia discórdia, ele levou a paz. Aonde havia confusão, ele levou a verdade. Aonde havia perdição, ele levou a salvação. Mas aí Jesus Cristo andava com gente. Andava com discípulos. Andava com gente que ele mesmo escolheu a dedo. Que ele mesmo chamou pelo nome. Basta olharmos nos evangelhos e vermos quando Cristo saiu chamando os seus discípulos, não foi? Os primeiros, os principais, os 12, aqueles que andaram mais próximos dele. Andavam com ele, viam-no fazendo estas coisas. Estavam conhecendo o Mestre, 24 horas por dia andando com Cristo, vendo as suas ações, as suas reações. Estavam na escola de Cristo. Eram homens crentes, salvos. Mas quais foram as atitudes desses homens? Muitas delas, muitas vezes os discípulos de Cristo discutiram entre eles para saberem quem era o maior entre eles. Lembram-se? Até uma mãe deles diz: quando o senhor for na glória, leva o meu filho fica do seu lado direito aqui. E o outro do lado esquerdo. Os discípulos discutindo para saber quem era maior. Quem era o melhor. Eles queriam holofotes e aplausos. Quem é o mais inteligente? Quem tem a maior nota? Quem vai ser o melhor na profissão? Quem vai alcançar as maiores alturas? Quem vai receber o diploma de honra ao mérito? Parece que os anos e os séculos passaram, mas nós continuamos os mesmos. O ser humano continua igual. Como que nós gostamos que as pessoas venham e massageiem o nosso ego? Como nós gostamos que as pessoas nos falem o quanto nós somos importantes. E não nos enganemos, irmãos e irmãs. Aquelas pessoas que você pode imaginar que sejam as pessoas mais simples, e até tidas como as mais humildes, e humildes não no sentido de não terem recursos financeiros. Nós sempre lembramos isso. Humildade não quer dizer falta de recurso financeiro. Falta de recurso financeiro é pobreza. Pode ser até chamado de miséria. Mas humildade não é falta de recurso financeiro. Humildade é atitude. Não é? Humildade de espírito, de ações, de reações. Isso é ser humilde. Ou não ser humilde. Portanto, não nos enganemos. Aquelas pessoas que parecem ser as mais simples, que parecem para nós serem as mais humildes, em algum momento, aqui ou acolá, elas vão demonstrar que são orgulhosas e soberbas e que desejam ser acariciadas, elogiadas. Desejam ser reconhecidas, vistas. Não nos enganemos, porque isto é o coração humano.
Quando os discípulos discutiam a respeito dessas coisas, mesmo próximos já da morte de Cristo na cruz, Jesus Cristo fez o quê? Ele tirou as suas vestes, pegou uma toalha, ajoelhou-se na frente dos seus discípulos e lavou os seus pés. E ele disse exatamente essas palavras: se eu que sou o Senhor e Mestre fiz isso por vocês, vão agora vocês e façam o mesmo. A humildade de Jesus Cristo reprovou o orgulho dos discípulos. Eles sendo criaturas que queriam a glória de serem servidos, Jesus, sendo Deus glorioso, se ajoelhou para servir. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Jesus conta essa parábola. Há um moribundo, semi-morto, à beira da estrada, no caminho de Jericó. E aí desce um religioso, um levita, e olha para aquele moribundo, passa de largo. Depois desce também um sacerdote, né? De um nível um pouquinho maior na eclesiologia judaica. Faz a mesma coisa. Vê lá alguém semi-morto e passa de largo. Mas vem, então, na história, um samaritano. E Jesus conta essa história aos judeus. E os judeus ficaram certamente enraivecidos quando Jesus, ao invés de dizer que descia então um judeu comum, não, que aquele que ajudou o moribundo era um samaritano. O samaritano viu aquele homem, parou, se aproximou, cuidou das feridas dele, ajuntou aquele homem, colocou na sua montaria, levou-o a uma hospedaria, a um semi-hospital, pagou as contas de tudo que era necessário para recuperar aquele homem e ainda disse: eu vou a tal lugar e quando voltar eu passo por aqui, se você gastou mais alguma coisa eu lhe pagarei. Ele não conhecia aquele homem. Estava jogado na beira da estrada, semi-morto. Então, olhando essa história do bom samaritano, nós podemos observar pelo menos 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que fez mal para aquele homem, que a roubou, a maltratou, quase a matou. Cheio, portanto, de cobiça, cheio de impiedade, querendo arrancar, tirar as coisas dos outros. E para isso, se necessário, até quase matar o outro para roubá-lo. Tirar dele as coisas. Os impiedosos, que por vezes não precisam chegar a esse ponto, mas querem tirar as coisas dos outros. Querem tirar o lugar dos outros. Desejam o lugar dos outros. Desejam a posição dos outros. Impiedosos, cobiçosos. Há também aqueles que vivem com indiferença, como os sacerdotes e os levitas, e o levita que passou por ali de largo. Indiferente. Será que nós somos como os levitas como o levita e o sacerdote? Será que aqueles religiosos mostram alguma coisa para nós? Será que aquela nossa desculpa, por vezes, usamos como as próprias desculpas que os religiosos lá usaram? Não, nós temos que ter muito cuidado ao ajudar pessoas, pois o mundo está muito terrível. Eu tenho medo de parar em qualquer lugar e tem alguém quase morto e eu descer do carro ou qualquer coisa e ir lá ajudá-lo. Eu não estou encorajando ninguém a fazer isso. De fato, né?
De fato, concordo que o mundo está muito difícil mesmo. Está muito perigoso. A nossa cidade. Que pelo jeito não era diferente nos tempos de Jesus, pois tinha alguém lá que estava semi-morto, que foi atacado por bandidos. E conta-nos a história que essa estrada de Jerusalém a Jericó era terrível. Eram estradas muito cheias de curvas e muitos lugares para emboscadas, onde normalmente essas coisas aconteciam. Mas um samaritano parou e atendeu. Mas talvez não precisemos ir tão longe. Talvez não precisemos ir atender um moribundo caído na beira da estrada, do lado da nossa calçada, da nossa casa. Talvez não precisemos olhar para um desconhecido. Talvez nós não tenhamos e não estamos prontos a ajudar nenhum conhecido. Talvez não estejamos ou não tenhamos motivação para ajudarmos um irmão da igreja. Talvez nós não tenhamos nem o desejo, nem o ímpeto, nem, enfim, a luz, como um cristão, de ajudar um próprio parente. Então esses são o segundo tipo de pessoas, os que vivem com indiferença. Eu vivo bem, como os religiosos, cumpro as leis, como eles estavam cumprindo a lei. Eles estavam fundamentados na lei que eles mesmos criaram, de que eles não podiam atender, eles não podiam se aproximar de alguém que parecia que estava morto, ou que estava morto. Visto que um sacerdote se aproximar e tocar num morto, ele teria que voltar para o templo, cumprir todo o ritual de purificação novamente, lavar-se, trocar de roupa. Era uma coisa enjoada, era uma coisa lamentável. Portanto, ele estava fundamentado, baseado na própria lei cerimonial. Não, eu não vou fazer isso porque a lei diz que se eu tocar num morto, eu me tornarei impuro. Ele não sabia que estava morto. Vai que está morto. Ele não estava, mas vai que está. Parecia um morto. Esse religioso estava fundamentado na lei. Mas indiferente. Mas o terceiro grupo de pessoas, isso só para resumir, são aqueles que vivem com altruísmo. Altruísta. Vive para os outros. Não se importa consigo. O bom samaritano. Tudo o que ele fez. E o que faria ainda depois. Amar aqueles que necessitam. O exemplo que demos foi uma questão até financeira, mas não é somente isso. Em qualquer área, em qualquer situação. Nos doarmos. É através do nosso amor demonstrado na prática que Cristo vai também demonstrar o seu amor para aqueles que necessitam. Jesus Cristo não está mais aqui no nosso meio. As pessoas serão amadas por Cristo através de nós. Dos nossos atos. É através do nosso toque. É através do nosso abraço que Cristo vai abraçá-los. O próprio Senhor Jesus diz, perguntado, quando é que nós fizemos o bem? Perguntaram isso para Jesus Cristo. Quando é que nós fizemos o bem, Senhor? Quando vocês atenderam esses pequeninos. Quando vocês deram água para eles beberem. Quando vocês deram comida para eles comerem. Quando vocês deram vestido para eles se vestirem. Foi ali que vocês demonstraram amor por mim. Quando vocês atenderam esses pequeninos. Esses miseráveis.
O que fazemos a esses pequeninos é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, em segundo lugar, nós caminhamos seguros para a eternidade com Cristo quando servimos o próximo e não a nós mesmos. Verso 8, Filipenses 2. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, ele nos ensina que o caminho da glória é o autossacrifício e não a autopromoção. Muitas pessoas estão prontas a servir, desde que isso não lhes custe nada. Não custa tempo, não custa dinheiro, não custa coisa alguma. Estou pronto a servir, mas não me custa, desde que não me custe nada. Jesus sempre nos ensinou a nós darmos um passo em amor. Não apenas a nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, mas amar ao próximo como Ele nos amou. Ele nos amou de tal forma que nos diz João 3,16. Foi dessa forma que Ele nos amou. Ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou e morreu por nós. E não uma morte simples ou comum, uma morte de cruz. Jesus foi as últimas consequências. Para nos servir e nos salvar, e se nós queremos servir a Deus e salvar a outros, é óbvio que a salvação não vem de nós, é pela operação do Espírito Santo de Deus. Mas o Santo Espírito do Senhor vai operar através dos nossos atos, através da palavra de Deus que nós pregamos, proclamamos com a boca e vivemos com a vida. Cristo nos serviu e nos salvou. Ele sofreu sede, ele sofreu escárnio, ele sofreu fome, ele sofreu cansaço, ele foi abandonado, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado e ele morreu e morreu naquela cruz. Jesus Cristo sofreu oposição religiosa. Os judeus, não é? Os escribas e fariseus, foram contra ele. Ele sofreu perseguição política. Tanto Herodes quanto Pilatos, os líderes romanos, perseguiram e oprimiram a Cristo. Ele sofreu oposição do mundo espiritual. Ele foi traído por Judas. Lembram-se disso? Pedro, o discípulo que andava com ele, o líder dos outros discípulos, negou a Cristo. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. Aquela multidão que por vezes o acompanhava, que se beneficiava dos seus milagres. Quando ele pendurado na cruz, ou até mesmo antes, crucifica-o! Crucifica-o! A multidão gritava. Ele sofreu a fúria do diabo. Mas Jesus jamais voltou atrás. Jamais recuou. Lembram-se quando os soldados foram buscar Jesus no Getsemane? Quando foram prendê-lo? Basta lermos o Evangelho, nós podemos imaginar aquela cena. Pois os soldados não sabiam quem era Jesus. Estava Jesus lá com vários dos seus discípulos. E foram buscar Jesus e aí perguntaram quem é Jesus. E ele se adianta. Ele se coloca à frente. Ele se destaca. Ele se entrega. Ele não recua.
ele não se esconde, ele não se protege atrás dos discípulos. Ele avança, ele se mostra, ele se destaca daqueles discípulos. Ele nos amou, e ele nos amou até o fim. Portanto, em terceiro lugar, queridos, nós caminhamos seguros para a eternidade em Cristo quando nos doamos aos outros e não buscamos os elogios. Não é algo triste pensarmos por um pouco? Alguém que espera um elogio, alguém que espera uma promoção, alguém que espera um tapinha nas costas, e isso não vem. Imaginemos a angústia de alguém nessa situação. Olha, eu fiz um trabalho excepcional, seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Eu fiz algo estupendo, magnífico. Eu me empenhei naquilo, eu caprichei naquilo. Eu fiz o melhor do que podia. Ninguém poderia ter feito melhor do que eu. E ninguém vem bater nas minhas costas. Ninguém vem me dizer parabéns. Ninguém reconhece. Imaginemos a dor na alma de um ser humano que espera esse tipo de reconhecimento. É por isso que nós não devemos buscar essas coisas. Em quarto lugar, os versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus vai nos ensinar, portanto, que o caminho da glória é buscar a glória de Deus e não a nossa própria glória. Nós aprendemos nos evangelhos e pela Bíblia toda que aquele que se exalta será humilhado. Porém, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que chora será consolado. Aquele que serve será honrado. Não é aprovado, não será aprovado aquele que se exalta a si mesmo, mas a quem Deus exalta. Queridos, não vivamos para engrandecer o nosso próprio nome, mas para glorificar a Deus. O fim principal do homem não é ser rico, poderoso. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Qualquer outra glória é glória vã, é glória vazia, é vaidade. Quando nós buscamos a glória de Deus, o nosso Deus, a seu tempo, vai nos exaltar. É por isso que devemos buscar a glória de Deus e não a nossa própria. Eu gosto sempre de lembrar o texto de Mateus, capítulo 6, quando Jesus vai ensinar a respeito da oração, lá no Sermão do Monte, que começa no capítulo 5. E ele vai dizer ali naquele texto, no capítulo 6, se eu não me engano, no versículo 5 e 6, por ali, ele vai dizer o seguinte: não sejam como os fariseus, como os escribas, não sejam como os religiosos, que gostam de orar nas esquinas das praças. Portanto, ele está querendo dizer que gostam de mostrar que são espirituais nas esquinas das praças, para serem vistos dos homens. Não sejam como eles. Por quê? Ele vai dizer lá, porque eles já receberam a recompensa. Qual é? A que eles queriam, de serem aplaudidos pelos homens, de serem vistos pelos homens. Não queiram ser desse jeito, porque se vocês quiserem ser assim, vocês vão ter essa recompensa. E somente essa. Não terão a recompensa que vem de Deus. É isso que Jesus está dizendo lá. Porque se nós queremos as recompensas dos homens, é essa que nós vamos ter. E não vamos ter a de Deus.
Chamaram a Jesus Cristo de pecador, de beberrão, de possesso. Ele foi humilhado pelos homens. Mas o texto aqui nos diz, acabamos de ler, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Chamaram Cristo de tudo quanto foi nome, mas Deus deu a ele o nome que está acima de todo o nome. Cristo se ajoelhou para servir, ele foi humilde, mas agora Deus faz com que todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus. E não só se dobre, mas confessarão que Ele é o Senhor. Jesus Cristo viveu para glorificar o seu Pai. E agora o seu Pai o exalta. Queridos irmãos e irmãs, não é errado nós elogiarmos as pessoas. Pelo contrário. Não é pecado nós reconhecermos o trabalho das pessoas. Pelo contrário. Isso é demonstrar gratidão e reconhecimento. O que é errado nós esperarmos as recompensas aqui desta terra. E as recompensas nesta terra, nem todas nós receberemos aqui nesta terra. Como Jesus Cristo. Não é? A história do Senhor Jesus não terminou naquela sepultura. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois foi recebido ao céu, no céu. Foi exaltado. Deus o Pai o recebeu na glória. Mostrando assim, afirmando para Cristo, para o seu Filho, você cumpriu tudo o que foi determinado. Sentou-se à direita de Deus Pai, onde está até hoje, e voltará. Portanto, em último lugar, queridos, nós caminhamos seguros para a eternidade quando nós buscamos a glória de Deus e não a nossa própria glória. Portanto, tenho firme convicção de que o que temos escrito aqui nesses versos é o fundamento de uma vida missionária. A vida missionária é imitarmos a Jesus Cristo. Estamos fazendo missão quando imitamos o nosso Senhor Jesus. É certo que somos fracos, que somos falhos, que somos pecadores. É certo que não conseguimos cumprir a sua palavra. É certo isto e tantas outras questões. Todas essas dificuldades. Mas é certo que se somos filhos de Deus, temos a sua graça sobre nós, temos seu Espírito habitando em nós, que nos fortalece, nos encoraja, nos dá fé, nos anima, nos capacita a fazermos o mínimo, o pouco. Lembram-se o que nos diz Apocalipse? Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Portanto, com essas palavras, queridos, nós sabemos que não precisamos fazer muito. Façamos o pouco. Façamos o mínimo. Para a glória do nosso Senhor. Que seja assim comigo. Que seja assim com você. Que seja assim com todos nós. Que seja assim com todo o povo de Deus. Sejamos seus imitadores. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.